Olá a todas e todos, estamos de volta aqui com a nossa série de entrevistas com Sofia Manzano, ela que é pré-candidata à presidência nas eleições de 2022 aqui no Brasil. E nessa segunda etapa, né, da nossa entrevista, a gente vai falar um pouquinho sobre educação, ecologia, cultura, lazer e informação. Enquanto educadora, eu imagino que você defenda a educação pública gratuita e de qualidade, como você já citou. Nesse sentido, o que faria para estabelecer uma política educacional que realmente fosse transformadora no nosso país? O PCB, a partir do seu movimento de juventudes, da UJC, União de Juventude Comunista, nós temos um programa para a educação que é o movimento Educação Popular, né? Movimento Universidade Popular. O que é isso, né? É um conjunto de propostas que pensa a educação diferente da forma como a educação é vista hoje, né, de maneira hegemônica, né, pelos poderosos que hoje aí estão. Porque hoje a educação ela é vista como uma educação tecnicista, né? Ela é divulgada, né, inclusive na mídia, como o seguinte: se você não for para a escola, se você não fizer faculdade, você não vai para o mercado de trabalho. Como se a educação servisse apenas para você se tornar um trabalhador ou uma trabalhadora. No nosso entender, a educação é muito mais do que isso. A educação é acesso ao conhecimento. E claro que com conhecimento você vai ter um trabalho melhor, né? Você vai ter uma posição melhor no mercado de trabalho. Mas não é o grau educacional que você tem que lhe garante para sempre, a vida toda, que você vai estar bem empregado. Muito pelo contrário, né? Eu já, nesses poucos dias que estive em pré-campanha, já encontrei diversas pessoas de 40, 50 anos dizendo: olha, eu sou formada, eu tenho nível superior, trabalhei 20 anos num determinado setor, mas aí eu fui demitida e agora não encontro mais emprego de nada. Estou aqui numa situação deplorável. Por quê? Porque a formação ali foi importante para aquela pessoa enquanto ela servia ao capital. Quando ela não serve mais para o capital, ela é desprezada como uma máquina velha. A nossa defesa é uma transformação radical no que é a educação, para que ela não seja uma educação tecnicista e que ela seja uma educação transformadora, uma educação crítica, uma educação que traga o conhecimento que a humanidade já produziu e permita aos jovens continuar na produção de conhecimento. É óbvio que assim eles terão muito mais possibilidades de trabalho mesmo no capitalismo. Em segundo lugar, nós defendemos que a educação ela tem que ser 100% pública, gratuita, né, e evidentemente com qualidade, né, com estruturas, com tudo isso. Como isso é possível? Olha, tanto a OCDE quanto a ONU e a Unicef colocam para os países, né, tem uma receita para os países que os países gastem no mínimo 10% do seu PIB em educação. O Brasil quase gasta isso, cerca de 9,8% do PIB em educação. Só que tem um detalhe: o setor público brasileiro gasta apenas 4% do PIB em educação. O restante, os 5,8%, são as próprias pessoas que pagam por essa educação. Ela é privada, portanto. Então, a nossa defesa é que, em sendo presidente, nós vamos trabalhar para que o Brasil gaste, o Estado brasileiro gaste, não a população brasileira, o Estado brasileiro gaste 10% do PIB em educação. Como fazer isso? Revertendo a política neoliberal de ajuste fiscal, que é a única coisa que eles conseguem falar, né, que tem que fazer o ajuste fiscal, para que os recursos públicos sejam efetivamente gastos no setor público e não desviados para a iniciativa privada. Então, essa já seria uma transformação gigantesca na educação, porque aí sim nós poderíamos comparar os gastos com educação em relação ao PIB do Brasil com a França, ou com o Chile, ou com os Estados Unidos, ou o Canadá. Porque quando a gente está falando, olha, a França gasta 11% do PIB com educação, o Brasil gasta 9,8%, parece que a gente está quase igual, né? Só que tem uma diferença.
Na França, quem gasta é o Estado francês. Aqui no Brasil, são as famílias que estão gastando, não é o Estado brasileiro. E isso é uma coisa que a gente tem que alertar para aqueles que lutam pela educação no Brasil, pela desprivatização da educação, pela estatização da totalidade da educação. Entendendo agora do ponto de vista das atividades culturais e de lazer, que tipos de intervenções seriam necessárias aqui no nosso país para que a maioria da população tivesse acesso a isso? O nosso país talvez seja assim, um dos poucos países no mundo que tem uma produção cultural maravilhosa, espontânea, da sua própria população, por conta, né, da composição étnica da população, da sua história, né, da carga histórica que vem. Nós temos uma capacidade criativa gigantesca, né, da música às artes visuais, ao carnaval, às manifestações mais diversas, né, ao cinema e etc. No entanto, também na área da cultura, houve dois processos. Primeiro, os recursos públicos são muito pequenos, né, são muito pequenos, mesmo nos governos petistas. Os orçamentos para a cultura, para a área da cultura, eles eram, através da desvinculação das receitas da União, eles não eram efetivados, né? Só para explicar rapidamente. Todo ano, o Congresso Nacional aprova o orçamento público, quer dizer, o que é que o Estado brasileiro vai gastar e como ele vai gastar. No entanto, só o fato de aprovar não significa que ele vá gastar, né? A verba, muitas vezes, não é empenhada. E isso, na área da cultura, é permanente, né? Em qualquer governo que vocês pegarem, desde o Fernando Henrique até hoje, tem lá, a área da cultura já tem uma verba muito pequena, de 500 milhões de reais. Só que quando você vai ver no final do ano, só 100 milhões foi gasto com cultura. O resto não foi. Além disso, tem uma outra questão também, que é a mercantilização da cultura. Então, a cultura ela está se transformando numa mercadoria. O que é isso? É um produto de consumo de massa, né, que muitas vezes nem tem uma qualidade que o povo brasileiro é capaz de produzir. E, enquanto isso, a produção cultural autêntica não consegue atingir a massa da população. E isso também passa pelo Estado. Se nós observarmos o quanto as prefeituras, os próprios estados e o governo federal gastam com grandes shows, grandes cineastas, grandes exposições de arte, de empresas que já são extremamente ricas e que nem precisariam do governo do Estado para viver, né? E, ao mesmo tempo, não gasta no incentivo e na promoção dos pequenos grupos musicais, das pequenas manifestações artísticas, dos pequenos cineastas, né, que estão pelo Brasil afora, tem que se reverter essa política, né? Isso desde o governo federal, mas principalmente nos estados e nos municípios. O quanto da verba da cultura dos municípios é gasta, por exemplo, num mega show, né, no aniversário da cidade, com artistas que custam fábulas de dinheiro, enquanto na própria cidade tem um conjunto de artistas que não consegue sequer sobreviver da arte, né? Isso tem que ser revertido, né? O dinheiro público tem que ser para a manifestação artística dos setores populares, né, que precisam sobreviver da arte, precisam ter essa alternativa, e não os mega empresários que já transformaram a arte numa mercadoria. Como o seu governo buscaria minimizar os impactos negativos que as ações humanas têm gerado no meio ambiente, em termos de uso do solo, de produção de alimentos, de meios de transporte, por exemplo? A questão ambiental é uma das questões mais importantes e urgentes para a humanidade. E o Brasil está na contramão, como todos nós já sabemos e estamos vendo isso. Então, passando em primeiro lugar, pelo questionamento do próprio capitalismo enquanto explorador da natureza. Eu acho que nós precisamos ter, por exemplo, uma legislação para o setor industrial. Vou começar falando da indústria, né? Tudo que a gente consome é cheio de embalagens,
né? É muita coisa que não é o produto em si, né? Se você usa um shampoo, se você usa um remédio, se você usa uma pasta de dente, ele vem cheio de coisas que são inúteis para o que o produto tem que fazer. Então, a primeira questão é que a gente tem que fazer uma regulamentação no setor industrial para reduzir o impacto ambiental do setor industrial. Essa é a primeira coisa. Na questão do setor agrícola, agropecuária, é fundamental fazer uma reforma agrária, porque hoje o que nós temos são grandes latifúndios que produzem commodities que não é produção de alimento, né? Não é ninguém come soja, né? E mesmo a carne que a gente come, que pode ser alimentada com essa soja, é de péssima qualidade, né? Até de sabor, né? Eu, como sou um pouco mais antiga, né, do que os jovens, eu me lembro que podia comer galinha, ou podia comer até uma carne, para quem come carne, né, que tinha um sabor melhor, mas hoje o processo de produção ele é tão mecanizado, né, que os próprios alimentos perderam o sabor, mas isso é por conta da lucratividade do agronegócio. Então, tem que reverter o processo de produção de alimentos com uma reforma agrária que resolve dois problemas. A reforma agrária resolve um problema social histórico no Brasil, que é o não acesso à terra por parte da classe trabalhadora. E ela precisa ter acesso à terra. Mas não simplesmente distribuir um pedaço de terra e deixar as pessoas lá, como no Nordeste, padecendo da seca, padecendo de um solo infértil, padecendo de falta de irrigação. Tem que ter uma reforma agrária com um projeto técnico, e aí as universidades servem, né, para auxiliar nesse projeto técnico, que garanta àqueles produtores produzir alimentos, né, da cesta de alimentos que os brasileiros consomem, e não visando simplesmente a exportação de commodities. Desta forma, resolve um problema social e resolve também um problema ambiental, porque é provado que a pequena propriedade, com assistência técnica, ela tem um impacto muito menor sobre o meio ambiente, com uma produção agroecológica, agroflorestal, né, que você combina a produção de alimentos vegetais com animais, né? Tudo isso já existe capacidade técnica para fazer. São os setores poderosos da agroindústria que não permitem que essas medidas sejam adotadas. E com relação, por exemplo, à extração, né, mineral e extração de petróleo e extração energética, de uma produção energética de uma maneira geral, que também tem um impacto ambiental bastante significativo. Hoje, nós temos a capacidade de produção energética através de energia solar e energia eólica bastante aumentada. Só que tem um problema. A falta de investimento das empresas privadas, porque foram privatizadas, na transmissão da energia elétrica, faz com que o estado da Bahia, por exemplo, tenha que ter um parque eólico instalado que não pode funcionar porque não tem como mandar energia. Então, veja o desperdício de uma coisa que não degrada tanto o meio ambiente como a termoelétrica, né? Ou como uma hidrelétrica de grande porte, que degrada muito mais o meio ambiente do que a instalação de um parque eólico. Aí se instala o parque eólico e não pode usar essa energia porque a iniciativa privada não faz as linhas de transmissão, né? Então, para todos os setores das atividades econômicas, nós acreditamos que podemos modificar. O que nós, claro que também a educação ecológica, né, da população é importante para reciclar, para não desperdiçar, para usar meios de transporte que sejam não poluentes. Mas na nossa visão, não é culpa do consumidor que ele seja obrigado a produzir lixo, né? A gente tem que ver que, por mais que a gente recicle o lixo continua sendo produzido, porque não somos nós que produzimos o lixo, né? Nós somos obrigados a isso. Então, também há uma mentira divulgada, né, de que é a população que não recicla, é a população que não sabe dar um fim adequado para o lixo. Ora, a população reage àquilo que é apresentado a ela. E quem apresenta essa estrutura são os capitalistas, e não nós, população. Por nós, se a gente tiver uma forma de consumo que seja pouco invasivo do meio ambiente, melhor. Por que eu quero produzir lixo? Eu não quero, né? Não tenho o menor prazer em produzir lixo, né?
Agora, se eu preciso comprar um óleo de soja no supermercado e ele vem numa vasilhazinha que vai ter que ir para o lixo, eu não posso fazer nada, porque não sou eu que produzo o óleo. Então, a gente tem que mudar a estrutura produtiva como um todo, de forma que o meio ambiente seja menos impactado e parar de ficar culpando a população que está lá na ponta, né, como se ela fosse a responsável ou como se o problema ambiental fosse resolvido se você transformasse a sua garrafa PET num brinquedo. Ora, desde quando? Quantos brinquedos você vai ter que transformar para todas as garrafas PETs que são produzidas na indústria? Não é por aí, né? E agora falando um pouquinho da parte social, né? De que modo, em seu governo, o Brasil ele abordaria opressões como o racismo, o machismo, a homofobia, a transfobia e tantas outras que colocam o nosso país como um dos principais no ranking mundial de violência? E primeiro também dizer que todas essas opressões, elas permanecem, né, nos mais diversos países, né? Nós estamos vendo agora a própria cobertura da guerra da Ucrânia, como a imprensa é racista, né, por dizer o seguinte: olha, estão matando a população europeia, porque quando matava lá no Afeganistão, aí tudo bem, mas agora é europeu. Então, quer dizer, o racismo estrutural, ele é não só brasileiro, né, mas a gente está vendo hoje, né, como ele é produzido mundialmente. O racismo, a LGBTfobia e o machismo, eles também estão combinados com a exploração capitalista. Por quê? Por que eles favorecem a exploração capitalista? Porque eles hierarquizam a população de forma a que nós tenhamos aqui, este aqui, né, o preto, homossexual, mulher, né? Esta aqui vai ser a menos paga de toda a hierarquia da população, né? E aí você produz o preconceito, a discriminação, de forma que essa própria pessoa ela tenha que se submeter àquilo que existe. A nossa luta, o racismo, o machismo e a LGBTfobia coloquem estes sujeitos em posição de competição entre si, né? Mas para que possam ser superexplorados, mas também é uma luta que visa fazer com que estas opressões elas tenham as suas especificidades combatidas, né? Então, se a gente está falando do machismo, por exemplo, no Brasil, a onda reacionária que veio, ela está acentuando o machismo de tal forma que o feminicídio aumenta, né? É engraçado isso, né? Mas aqueles que defendem um modelo de família lá tradicional são os mesmos que estão incentivando e promovendo a morte das mulheres. Porque aquele modelo de família tradicional, em primeiro lugar, nunca existiu, né? É uma ficção, é um mito, né? Mas este modelo traz uma carga ideológica de que no modelo da família tradicional, a mulher é um objeto. E se ela é um objeto de propriedade do homem, o homem pode fazer o que quiser com ela, inclusive matá-la, né? Então, ideologicamente, o reacionarismo, ele eleva o grau de opressão. Com relação à LGBTfobia, da mesma forma. Se você tem uma sociedade que mentirosamente, né, vai dizer, né, que se você é cristão, você não pode respeitar as orientações sexuais, o que é uma mentira, né, porque, inclusive, na Bíblia e no próprio cristianismo, o respeito deve ser mantido, também vai colocar esta população numa posição de fragilidade em que ela pode ser morta, ela pode ser discriminada, ela pode ser violentada das mais diversas formas. E pior, vai dizer que o lugar dela na sociedade é sempre o lugar mais degradado, né? Então, também lutar, né, fazer esta luta ideológica e uma luta de educação sexual nas escolas. Gente, educação sexual não é ensinar as pessoas a fazerem sexo, porque isso elas vão saber. Na hora que os hormônios se manifestarem, elas vão saber fazer sexo. Educação sexual é uma educação que visa
colocar desde cedo para as crianças que somos seres que temos orientações sobre os nossos corpos e que devem ser respeitados, quaisquer que fossem. Da mesma forma, né, uma educação ou um projeto de inclusão, de cotas, de reafirmação das cotas para a população negra, para a população indígena, para a população LGBT, nos espaços todos de representação da sociedade. Não apenas no mundo artístico, que é muito bom, que já exista, que tem essa representação, mas em todos os lugares, né? Na medicina, na escola, na engenharia, enfim, no setor público em geral, nas empresas. Esta política, né, de afirmativa, de colocação dessas populações, também tem um poder simbólico muito importante para isso. Agora, se a gente também não combate o capitalismo, né, por isso que os nossos movimentos contra essas opressões, né, nós temos um coletivo LGBT comunista, o coletivo feminista classista Ana Montenegro, o coletivo negro Minervino de Oliveira. Esses nossos coletivos, eles têm todo um estudo sobre isso para mostrar que também não adianta só combater a opressão e não combater o capitalismo, porque senão a opressão assim, a gente até pode ter proporcionalmente, né, mais negros ascendendo socialmente, mais mulheres ascendendo socialmente, mais LGBTs ascendendo socialmente. No entanto, a opressão continua com a população em geral lá, e os preconceitos também continuam, né? Então, tem que fazer uma política que seja conjunta nesse sentido. Por isso que nós falamos que é uma política classista, porque ela combate o capitalismo, mas ela também é uma política inclusiva, porque sabemos das especificidades destes setores da sociedade, que, ao contrário do que dizem, né, os machistas e LGBTfóbicos, eles não são minorias, são maioria. Nós somos a maioria. E vamos chegando ao final do segundo bloco de perguntas aqui com a nossa pré-candidata à eleição, Sofia Manzano. Mas acompanha a gente por aqui, hein, que logo mais vamos ter mais um vídeo falando agora sobre Brasil e as suas relações com a América Latina. Então, acompanha a gente nas redes sociais e um beijo, até mais.